Gabriela, é importante a gente distinguir, né, duas discussões que o TCU e outros agentes do sistema de justiça, coisa que o TCU não mas eles vão precisar analisar. Porque uma coisa importante é definir, afinal de contas, a quem pertenceriam essas joias, né? Se ao acervo pessoal do presidente ou se à presidência da República. E essa regra é uma regra bastante clara, na verdade, né? Qualquer chefe de Estado só pode receber presente se forem presentes de pequeno valor, se for um item personalíssimo, né, uma camisa, né, uma lembrancinha, um brinco, uma bijuteria. Agora, joias de 16 milhões de reais estão totalmente fora do que seria esse item de pequeno valor e personalíssimo. Então, nesse contexto, a gente já começa uma discussão sobre a quem pertence, e a quem pertence é o Estado brasileiro. Mas, mesmo que eventualmente não fosse o caso de pertencer ao Estado brasileiro, tem uma segunda discussão aqui. Nessa o TCU não vai entrar, porque ela não atinge imediatamente o TCU, mas de respeito a, bem, ingressando no Estado brasileiro esses itens de alto valor, seja para composição de acervo pessoal, seja para entregar a terceiros, como esses itens podem entrar sem qualquer tipo de declaração, sem qualquer tipo de pagamento de impostos? Porque isso é um outro problema, né? Isso é um problema tributário que eventualmente pode ter repercussões até mesmo criminais, né? Pela tentativa de ingresso, pela falsa declaração e pelo ingresso dessas joias cuja origem, né, o porquê que essas joias foram dadas, ainda precisa ser descoberto. Então, nós já tivemos no passado discussões sobre itens, se um outro item que foi recebido por um presidente da República, se ele pertence ao acervo pessoal, se ele não pertence ao acervo pessoal, mas é incomparável o que a gente está vendo hoje, porque a gente está falando hoje de itens muito valiosos, de um contexto que ainda é muito obscuro e precisa ser investigado devidamente pelos agentes do sistema de justiça, e os desdobramentos disso, eles certamente vão ser inéditos. Então, apesar de o ministro ter feito uma referência, né, em 4 anos, analisar de quem que é um presente, essa referência tem que ser tomada com cautela. É a primeira vez que a gente se depara com algo tão grotesco, né, tão absurdo no cenário brasileiro, sem contar a sequência de versões que até hoje não se encontraram no que seria a verdade, Gabriel. Gabriela, o que acontece é o seguinte: a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro se envolveu em vários escândalos ao longo da carreira dele, da longa carreira política. Só na letra R a gente tem de racismo a rachadinha, né, dos escândalos. Agora, nenhum desses escândalos tem um potencial intrínseco como esse, exatamente porque esse trabalha com joias de luxo, né, trabalha com um elemento em que o eleitorado não engole muito bem. E não é só pelo valor, né, de 17 milhões, é pela natureza desses bens envolvidos, né? Aí vamos até retroceder um pouquinho. Nas campanhas de 2018, na campanha de 2022, os 4 anos de mandato, o Bolsonaro fez questão de vender uma imagem de que ele era um homem do povo, um homem comum, uma pessoa iguais às outras e que por isso era melhor colocada para poder defender os interesses dos homens e mulheres comuns desta nação. Agora, a gente sabe que de comum ele não tem nada, a gente sabe que ele ficou rico parindo funcionário fantasma e ficando com o salário deles, nos gabinetes dele e da família, comprando e vendendo imóveis de forma ilegal, né? Aquela várzea, né? Só que ele criou um personagem. Esse personagem comia pão com leite condensado, comia farofa espalhando por toda a roupa. Que mais? Fazia live improvisada com bandeira, com fita crepe, cometia erro de português de propósito, muitas vezes, simplesmente para ver a elite intelectual corrigindo ele e ele ganhando a empatia da maioria da população, que não necessariamente fala um português castiço, né? Agora, o fato é que esse personagem agora, do homem comum, foi pego embolsando ilegalmente R$ 400 mil em joias masculinas, relógio, abotoador, escambau, e tentando embolsar 16 milhões e meio em diamantes, né, em ouro em diamantes e joias femininas, né? Que iria para Michelle, na verdade, é para o bolso dele mesmo, né? Aí é o seguinte: o eleitorado ele tem mais facilidade para lembrar de casos como esse, de casos que envolvem luxo e diamante, não apenas pelo desvio da coisa pública, mas porque a utilização de recursos públicos está sendo usada para tentar fazer com que aquela pessoa seja diferenciada, com que aquela pessoa desfrute de luxos que a maioria da população não desfruta, né? Não é à toa que detratores do Lula usaram o quê? O triplex,
né? Inventaram uma farsa de que o Lula tinha ganhado um triplex de uma construtora, né, como propina, depois descobriu-se que não era verdade tudo isso, mas o interessante, inclusive, aquele triplex tinha 215 metros quadrados no total, nem era na Babesco, mas no imaginário popular era um triplex, uma coisa gigante, né? Só para finalizar, para vocês terem uma ideia dessa história de como é que essa questão do luxo pega na cabeça e no imaginário popular. A gente tem resgate de trabalhador escravizado no Brasil toda semana desde 95. Mais de 60.500 pessoas foram escravizadas. Eu já participei de resgate até com desenterrando o corpo de trabalhador que tentou fugir, ou seja, os casos mais escabrosos. O caso lá das vinícolas lá em São Bento Gonçalves ganha o público porque está falando de produto de luxo, de vinho. Da mesma forma que em 2011, os resgates na Zara, na produção da Zara, também ganharam destaque por causa da produção de luxo, de produtos de luxo, ou seja, escravizados fabricando produtos para elite, produtos de luxo, né? E aí a pergunta na época, antigamente na Zara, é como é que uma loja que cobra esse valor nas vitrines usa trabalho escravo? Com Jair Bolsonaro, a pergunta foi atualizada. Como é que um homem que se vende como um homem comum, um homem do povo, pode surrupiar joias de luxo que pertenciam ao patrimônio brasileiro? Essa é a pergunta da vez. No caso do Ibanez, para finalizar, né, é interessante que é o seguinte, o Ibanez ele não foi inocentado. O que a justiça falou é que o Ibanez não se vislumbra que ele estava atuando para apagar provas, para poder mudar as coisas, para dificultar a investigação, e por isso ele volta para o cargo. Mas foi claro, até na perícia que foi feita no celular de Ibanez, mostra que ele pode não ter agido em prol das manifestações, mas ele foi omisso, ele minimizou as manifestações, e isso também é muito grave. Então tem que perguntar a troco de quê, uma vez que o secretário de Segurança Pública dele, Anderson Torres, está preso, e na casa dele foi encontrada, inclusive, uma minuta de golpe de Estado envolvendo militares, e o próprio Anderson Torres era responsável pela segurança pública no Distrito Federal, ou seja, pela falta dela no dia do ato golpista. Qual?